Olá pessoal, neste vídeo nós vamos estudar sobre o Sistema Financeiro Nacional, que faz parte da disciplina de Mercado Financeiro de Capitais da Universidade Unopar. Vamos iniciar este estudo conhecendo a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, cujo objetivo é executar, regulamentar e fiscalizar as operações que são praticadas no mercado financeiro, necessárias à circulação da moeda e do crédito na economia brasileira. Seu organograma apresenta diversas instituições. Quando o decompomos, encontramos dois subsistemas, o normativo e o de intermediação. Neste momento, vamos nos aprofundar no primeiro. O subsistema normativo é constituído por órgãos que estabelecem as regras de funcionamento do mercado financeiro, definem os parâmetros para a intermediação financeira, fiscalizam a atuação das instituições financeiras e não financeiras. Subsistema normativo. Entre os órgãos que compõem o subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional estão o CMN, o Conselho Monetário Nacional, o Bacen, o Banco Central do Brasil, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a Caixa Econômica Federal. Subsistema normativo. Vamos conhecer cada um dos órgãos que compõem o subsistema normativo. Conselho Monetário Nacional é constituído pelos seguintes membros: Ministro de Estado da Fazenda, que é o presidente do Conselho, Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e presidente do Bacen. Compete ao CMN autorizar a emissão de papel-moeda, determinar as diretrizes e normas da política cambial, a compra e venda de ouro e quaisquer operações com moeda estrangeira, regulamentar as condições de constituição, de funcionamento e de fiscalização das instituições financeiras, disciplinar as ferramentas de política monetária e cambial. O CMN é fundamental por ser responsável pelas decisões mais importantes relativas ao funcionamento da economia do país. Atenção! Os serviços de secretariado do CMN são realizados pelo Bacen. Seus integrantes são nomeados diretamente pela função que exerce, ou seja, o presidente do CMN sempre será o ministro de Estado da Fazenda. Banco Central do Brasil. Considerado o mais importante do país, o Banco Central do Brasil é responsável pela produção de papel-moeda e de moeda metálica, dinheiro que circula em território brasileiro. Entre suas funções estão a fiscalização de instituições financeiras do Brasil e a realização de operações bancárias, tais como empréstimos e cobranças de créditos de outras entidades financeiras. Além disso, o Bacen tem competência exclusiva para fiscalizar, autorizar, normatizar e intervir nas instituições financeiras. Emitir moeda. A Casa da Moeda fabrica o papel-moeda e a moeda metálica, mas sua emissão e circulação são de responsabilidade do Bacen. Executar serviços de colocação e retirada da moeda do meio circulante, ou seja, o total de cédulas e moedas em circulação em um país que está em posse do público e dos bancos. Receber os recolhimentos compulsórios. Realizar operações de redesconto. Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. Fiscalizar e controlar o fluxo de capitais estrangeiros, garantindo o correto funcionamento do mercado cambial. Comissão de Valores Mobiliários. Foi criada pela Lei nº 6.385/76 para fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. Entretanto, essa autarquia não possui competência para determinar o ressarcimento de eventuais prejuízos sofridos pelos investidores em decorrência da ação ou omissão de agentes do mercado, como as corretoras ou distribuidores de valores. Entre as atribuições da CVM estão estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários, regular e promover a expansão e o funcionamento do mercado de ações, fiscalizar o funcionamento das bolsas de valores, do mercado de balcão e das bolsas de mercadorias e futuros, proteger os investidores do mercado contra a emissão irregulares de valores mobiliários, atos ilegais de acionistas de companhias abertas e o uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores mobiliários. Evitar fraudes ou manipulação que criem condições artificiais nos preços dos valores mobiliários negociados no mercado.
assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados, garantir o cumprimento de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários. Banco do Brasil. Até o ano de 1986, o Banco do Brasil era uma autoridade monetária, isto é, atuava na emissão de moeda. Atualmente, por determinação do Conselho Monetário Nacional, esse direito foi revogado e passou a ser do Bacen. Mas o Banco do Brasil ainda é o principal agente financeiro do governo federal. O BB exerce 3 funções principais, funcionando como banco comercial, banco de investimento e desenvolvimento e agente financeiro do governo federal. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O BNDES financia a comercialização de máquinas e de equipamentos novos fabricados no Brasil, bem como o incremento das exportações brasileiras. Para a implementação de suas atividades, o BNDES conta com recursos do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP. Dotações orçamentárias. Recursos captados no exterior. Além disso, pela primeira vez, o banco assumiu a gestão de sua tesouraria, antes terceirizada por várias instituições, principalmente o BB. Essa decisão abriu espaço para captações no mercado doméstico, via certificados de depósito bancário e letras financeiras. A iniciativa foi resultado do processo realizado de 2010 a 2014, para que o BNDES ingressasse no sistema de pagamentos brasileiros, o que ocorreu no fim de junho de 2014. Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem como objetivo básico e institucional financiar o desenvolvimento urbano e social. Esse órgão é o principal agente do sistema financeiro de habitação e contribui para melhorar a qualidade de vida de sua população. Sua atuação inclui outras operações de caráter social, tais como a administração do PIS, a gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o pagamento dos benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social. O financiamento do crédito educativo e a administração das loterias federais, que passaram a dar acesso bancário à população de baixa renda. Subsistema de intermediação. Vamos tratar agora do segundo subsistema do Sistema Financeiro Nacional, o de intermediação. Como sua própria nomenclatura enfatiza, ele é composto por instituições que atuam na intermediação financeira. Sua função é operacionalizar a transferência de recursos entre poupadores e aqueles que necessitam de recursos, a partir das regras, das diretrizes e dos parâmetros definidos pelo subsistema normativo. Nesse grupo estão as instituições financeiras bancárias e não bancárias, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, as instituições não financeiras e auxiliares. A atuação das instituições que integram o subsistema de intermediação é subordinada à regulamentação estabelecida pelo CMN, pelo Bacen e pela CVM. Caso não cumpram as normas editadas pelo CMN, as entidades podem sofrer penalidades, que vão desde multas pecuniárias até a própria suspensão de seus dirigentes e da autorização de seu funcionamento. O subsistema de intermediação do SFN é composto pelos seguintes órgãos. Sistema Financeiro de Habitação. O Sistema Financeiro de Habitação tem como objetivo facilitar o acesso à população de baixa renda à casa própria. Sua regulamentação variou bastante ao longo do tempo, mas não conseguiu sanar os problemas que foram surgindo. As duas fontes tradicionais de recursos do SFH são a caderneta de poupança e o FGTS. A legislação determina que 70% dessa captação devem ser destinados a financiamentos habitacionais. Desse total, 80% devem ser aplicadas em operações do SFH e o restante em carteiras hipotecárias. O SFH é composto pelas seguintes entidades: a Associação de Poupança e Empréstimo, que é uma instituição constituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, cuja propriedade pertence a seus associados. Ela atua na área habitacional por meio de financiamentos. A obtenção de recursos ocorre através de caderneta de poupança, e seus depositantes podem ser somente pessoas físicas, ou seja, seus membros. Sociedade de Crédito Imobiliário, instituição cujo objetivo é financiar a compra e venda de bens imóveis, de loteamentos, as incorporações de prédios, etc. Ela capta recursos por meio de letras imobiliárias e cadernetas de poupança. Instituições financeiras. As instituições financeiras têm como objetivo principal intermediar recursos, ou seja, captar meios junto aos agentes poupadores, em especial as famílias.
e emprestá-los a empresas que dele necessitem, para seu capital de giro ou para financiamentos de médio e longo prazo. As principais instituições bancárias são os bancos múltiplos, que são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações de empréstimos e a captação das diversas entidades financeiras através de suas seguintes carteiras: comercial, cujas instituições podem captar depósitos à vista; de investimentos ou desenvolvimento, que somente pode ser operada por banco público; de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento. Os bancos múltiplos devem ser compostos por no mínimo duas carteiras, uma delas obrigatoriamente comercial ou de investimento, e constituídos sob a forma de sociedades anônimas. Bancos de desenvolvimento: instituições financeiras controladas pelo governo estadual, cujo objetivo é ofertar recursos necessários ao financiamento a médio e a longo prazo de projetos que visem alavancar o desenvolvimento econômico e social dos estados e municípios. As operações de captação ocorrem através de depósitos a prazo, empréstimos externos e emissão ou endosso de cédulas hipotecárias, de cédulas de debêntures e de títulos de desenvolvimento econômico. As operações ativas correspondem aos empréstimos e aos financiamentos dirigidos prioritariamente ao setor privado. Sociedade de arrendamento mercantil, leasing: instituições constituídas sob a forma de sociedade anônima, cujo objetivo é realizar operações de arrendamento mercantil de bens nacionais, adquirindo-os de fornecedores e arrendando esses bens para uso de outras empresas. As operações de captação dessas sociedades correspondem à emissão de debêntures, dívida externa, empréstimos e financiamentos de instituições financeiras. Os principais tipos de leasing são financeiro, operacional e leaseback. Sociedades de crédito, financiamento e investimento: instituições financeiras privadas que têm como objetivo financiar o CDC, crédito pessoal, os bens duráveis, tais como geladeira, fogão, etc. Essas entidades captam recursos por meio de aceite e de colocação de letras de câmbio e de recibos de depósitos bancários. Bancos de investimento: instituições financeiras especializadas em operações estruturadas para empresas. Essas operações envolvem a participação acionária ou societária de caráter temporário em empresas, ou em financiamentos a médio e longo prazo, para suprimento de capital físico ou de giro, mediante aplicação de recursos próprios ou captados junto ao público. Tais entidades não possuem contas correntes de clientes e captam recursos via CDBs, repasses de recursos externos e internos, vendas de cotas de fundos de investimento geridos por eles. Além disso, estes bancos estão aptos a constituir, organizar e administrar fundos de investimento, administrar carteiras de valores, assessorar negócios, realizar lançamentos de ações de empresas e outros serviços do gênero. Bolsa de valores: o objetivo básico da Bolsa de Valores é proporcionar liquidez aos títulos que são negociados diariamente em sessões ou pregões de compra e venda, especialmente de ações, do mercado à vista, isto é, com liquidação imediata do negócio ou em um prazo bem curto. A Bolsa também oferece outros produtos e serviços tais como títulos de renda fixa, câmbio pronto, contratos derivativos referenciados em ações, em ativos financeiros, em índices, em taxas, em mercadorias, em moedas, etc. A bolsa de valores mais importante do Brasil é a BMF-Bovespa. As principais instituições a operar na bolsa de valores são sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, entidades constituídas sob a forma de sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Seu funcionamento depende de autorização do Bacen e da permissão da CVM. Entre as atividades básicas das sociedades corretoras de títulos e valores estão subscrever emissões de títulos e valores mobiliários, operar em BMFs por si mesmas ou por conta própria e de terceiros clientes, administrar carteiras de títulos e valores mobiliários, comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, criar e administrar fundos e clubes de investimento, fazer a intermediação de operações de câmbio. As CTVMs estão sujeitas permanentemente à fiscalização de bolsa de valores na esfera de sua competência. Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários: entidades que atuam na intermediação de títulos e valores mobiliários nos mercados financeiros e de capitais, autorizadas a funcionar pelo Bacen
As sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, DVTMs, assemelham-se bastante às CVTMs. A partir de 2 de março de 2009, através de decisão da CVM, essas instituições foram aprovadas a operar diretamente nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores. Organismos financeiros internacionais. Vamos conhecer agora os principais organismos financeiros internacionais. São eles: o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco de Compensações Internacionais. O Fundo Monetário Internacional planeja e acompanha programas de ajustes estruturais, como já ocorreu com o Brasil. Seus objetivos são cuidar da estabilidade no sistema monetário internacional através da promoção da cooperação e da consulta e assuntos monetários entre seus 184 países membros, evitar que desequilíbrios dos sistemas cambiais e nos balanços de pagamentos de seus países membros possam prejudicar a expansão do comércio e dos fluxos de capitais internacionais. Oferecer ajuda financeira aos países membros em dificuldades econômicas, emprestando recursos com prazo limitado. Colaborar para a instituição de um sistema multilateral de pagamentos. Promover a estabilidade dos câmbios. Incentivar a cooperação monetária internacional, fornecendo um mecanismo de consulta dos problemas financeiros e colaboração nesse sentido. Fortalecer a expansão equilibrada do comércio, trazendo desenvolvimento dos recursos produtivos. Organismos financeiros internacionais. O Banco Mundial contribui com medidas de desenvolvimento econômico e social e fornece financiamentos para governos. Esse capital deve ser destinado essencialmente a infraestrutura de transporte, geração de energia e saneamento. Além da esfera governamental, as empresas de grande porte também podem adquirir empréstimos através do BM, mas é necessário apresentar a viabilidade dos projetos. Além disso, o país de origem da empresa deve garantir o pagamento dos recursos. Organismos financeiros internacionais. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, utiliza dados baseados na experiência de outras ações já empreendidas para tomar decisões e medir o impacto desses projetos, buscando aumentar o efeito no desenvolvimento do país. O BID é composto por 47 Estados-membros, dos quais 26 países são beneficiários e pertencem à América Latina e ao Caribe, além de deter 50,02% do poder de voto. O Brasil tem aproximadamente 11% de participação. 21 países restantes incluem seus fundadores, o Canadá e os Estados Unidos, que é o seu maior acionista com 30,01%. 16 desses países restantes são europeus, entre os quais estão Portugal, Japão, Coreia do Sul e Israel. Seu capital de 100 bilhões de dólares é distribuído por esses Estados-membros. Cada país nomeia um governador, cujo poder de voto é proporcional ao capital do banco subscrito por seu país. O BID empresta a governos nacionais, estaduais e municipais, empresas do setor privado e organizações da sociedade civil. O Banco de Compensações Internacionais, o BIS, funciona como um fórum elevado de discussão sobre as questões relacionadas ao sistema financeiro internacional e apoia os bancos centrais dos países, atuando como seu bacen. O dever do BIS é ajudar tais bancos centrais na busca da estabilidade monetária e financeira, a fim de promover a cooperação internacional nessas áreas. Entre suas atribuições estão promover a discussão e facilitar a colaboração entre bancos centrais, apoiar o diálogo com outras autoridades responsáveis por promover a estabilidade financeira, realizar pesquisas sobre questões políticas que confrontam os bancos centrais e as autoridades de supervisão financeira, atuar servindo como um agente ou administrador no âmbito de operações financeiras internacionais. Além dos bancos centrais, seus clientes incluem as organizações internacionais. Atenção! O BIS não aceita depósitos ou presta serviços financeiros a pessoas físicas ou jurídicas. Atividade proposta. Em se tratando de regulamentação do mercado financeiro, seu principal componente, o bacen, tem uma importância fundamental. Explique as principais funções do bacen. As principais funções do bacen são executar política monetária através do controle da emissão de moeda. A Casa da Moeda fabrica o papel moeda e a moeda metálica, mas sua emissão e circulação são de responsabilidade do bacen.
colocar e retirar essa moeda do meio circulante, ou seja, o total de cédulas e de moedas em circulação em país que está em posse do público e dos bancos. Executar a política cambial através da fiscalização e do controle do fluxo de capitais estrangeiros, garantindo o correto funcionamento do mercado cambial. Exercício de fixação. Questão 1. As instituições que compõem o subsistema normativo do sistema financeiro são... E aí nós temos 4 alternativas. Quais são as instituições que compõem o subsistema normativo do sistema financeiro nacional? O subsistema normativo tem o papel de editar normas que definem as regras para a transferência de recursos dos poupadores aos tomadores, bem como de controlar o funcionamento das instituições e entidades que exercem as atividades de intermediação financeira. Esse subsistema é constituído pelos seguintes segmentos: Comissão de CMN, Bacen, Comissão de Valores Mobiliários, BB, BNDES e Caixa Econômica Federal. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Bacen, CVM, BB, BNDES, Conselho Monetário Nacional e Caixa Econômica Federal. Alternativa 2. Uma das competências exclusivas do Bacen é... A primeira e segunda opções são atribuições da CVM e a terceira da Caixa Econômica Federal. Então, assegurar o acesso ao público de informações sobre valores mobiliários negociados, CVM. Evitar fraudes ou manipulação que criem condições artificiais, CVM. Administrar o PIS, gerir o FGTS, pagar benefício de INSS, Caixa Econômica Federal. E letra D, que é a letra correta. Executar serviços de colocação e retirada de moeda do meio circulante, ou seja, o total de cédulas e moeda em circulação de um país que está em posse do público e dos bancos. Portanto, alternativa correta, letra D de dado. Questão 3. A empresa pública federal, cujo principal objetivo é financiar a longo prazo investimentos em todos os segmentos da economia, nos âmbitos social, regional e ambiental, é a seguinte. O BNDES financia a comercialização de máquinas e de equipamentos novos fabricados no Brasil, bem como o incremento das exportações no país. Portanto, a empresa pública que tem esse objetivo de financiar a longo prazo investimentos em todos os segmentos da economia é o BNDES. Questão 4. O CMN é composto pelos seguintes membros. Então, quem compõe o Conselho Monetário Nacional? O Conselho Monetário Nacional é constituído pelo Ministro de Estado da Fazenda, que é sempre o presidente do Conselho, pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Presidente do Banco Central. Os serviços de secretariado são exercidos pelo Bacen. Seus integrantes são nomeados diretamente pela função que exerce, ou seja, o presidente do CMN sempre será o Ministro de Estado da Fazenda. Portanto, letra C, Ministro de Estado da Fazenda, Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e Presidente do Bacen. São esses que compõem o CMN. Questão número 5. Um dos objetivos do Banco do Brasil é... A primeira e terceira opções são funções do Banco Central, e a última é a atribuição da CVM. Então, fiscalizar, autorizar, normatizar e intervir, atribuição do Banco Central. Fiscalizar e controlar o fluxo de capital estrangeiro, também atribuição do Banco Central. E estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários, ações, debêntures e comercial papers, é atribuição da CVM. E a letra B, objetivo do Banco do Brasil, promover através de financiamento as atividades agropecuárias do Brasil. Questão número 6. O organismo financeiro internacional considerado Bacen dos bancos centrais é o... Então, quem é o Bacen do organismo internacional? O BIS funciona como um fórum elevado de discussão sobre as questões relacionadas ao sistema financeiro nacional, internacional e apoia os bancos centrais dos países. Ou seja, quem é o considerado o Banco Central Internacional? É o BIS, alternativa letra D. Questão 7. As instituições que compõem o SBPS são as DVTMs, o BNDES e os bancos de desenvolvimento não fazem parte de quem? Do SBPE. Ou seja, a alternativa correta é Caixa Econômica Federal, as APs, as SCIS e os bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário. São essas que fazem parte do SBPE. Alternativa letra 8. Um dos objetivos do FMI é... Então, essa questão número 8 está trabalhando do Fundo Monetário Internacional. Quais são os objetivos do Fundo Monetário Internacional?
Alternativa letra C. A primeira opção é a função do BID, a segunda do BIS e a última do banco do BM. Ou seja, a alternativa correta, que é um dos objetivos do FMI, é oferecer ajuda financeira aos países membros em dificuldades econômicas, emprestando recursos com prazos limitados. Questão número 9. As instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações de empréstimos e a captação das diversas entidades financeiras através das carteiras comercial, de investimento ou desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento são chamadas de justificativa. Os bancos múltiplos devem ser compostos por, no mínimo, duas carteiras, uma delas obrigatoriamente comercial ou de investimento, e constituídos sob a forma de sociedades anônimas. Ou seja, quem são as instituições financeiras, privadas ou públicas, que realizam as operações de empréstimos e a captação de diversas entidades financeiras? São quem? Os bancos múltiplos. Alternativa letra B.